Olá, bem-vindos à nossa segunda web aula. Eu sou a professora Suzana. Agora nós vamos falar de outra matéria. Nós vamos falar sobre funções do segundo grau. O que são funções do segundo grau? Na verdade, é qualquer função que ela pode ser definida através dessa seguinte forma. Olha, toda função do segundo grau tem essa forma. Coeficiente A, que é multiplicado pelo x ao quadrado, mais o coeficiente B, que é multiplicado pelo x, mais o coeficiente C, que vem sozinho. Então, toda função do segundo grau, ela é caracterizada por possuir essa fórmula aqui em específico. Toda representação gráfica de uma função de segundo grau vai ser sempre uma parábola, tá? Eu vou trazer exemplos para vocês aqui. Olha. Imagina o seguinte, se a gente tivesse uma função de segundo grau assim, olha. 5x ao quadrado mais 3x mais 2. Quem que são os meus coeficientes? Então, vamos prestar atenção. Quem que é o meu coeficiente A? O A sempre vai ser o número que estiver sendo multiplicado pelo x quadrado. Então, nessa nossa função aqui, que número está multiplicando o x quadrado? Não é 5? Esse valor não é positivo? Ele é positivo porque não tem nenhum sinal de negativo aqui. Então, o A dessa minha função vale 5. Ok? E nesse segundo termo, vamos lá. Quem que é o meu coeficiente B? O B sempre vai ser aquele número que estiver multiplicando o meu x na nossa função de segundo grau. Então, quem que é o valor que está multiplicando o x? No nosso caso, vai ser o mais 3, o 3 positivo. É esse valor que está multiplicando o x. Então, o B dessa nossa função de segundo grau é 3 positivo. Ok. E quem que é o C? O C vai ser sempre aquele coeficiente que vem sozinho, que nunca vai ter nenhum x do lado dele. Que no nosso caso vai ser o número 2, que também é positivo, porque ele está como mais 2. Então, nesse caso, o meu C aqui, dessa função de segundo grau, vale 2. Outro exemplo, se eu tivesse uma função assim, ó, função de segundo grau, como x ao quadrado mais 2x menos 3. Vamos fazer o mesmo tipo de análise. Vamos entender quem são os coeficientes, tá? Quem que é o A? O A não está sempre acompanhando o meu x ao quadrado? Que número é esse aqui que está acompanhando o meu x ao quadrado? Veja que esse x ao quadrado está sozinho. Mas é a mesma coisa que dizer 1 vezes x ao quadrado. Esse 1 não aparece, não há necessidade, porque a gente só tem um x quadrado aqui. Então, meu coeficiente A vale 1 nesse caso. E ele também é positivo, porque não tem nenhum sinal de negativo acompanhando o x quadrado aqui. Quem que é o meu B? O B sempre não vai multiplicar o x? Então, no nosso caso, que número está multiplicando o x aqui? O mais 2. Então, o meu B aqui, nesse caso, vale 2. E quem que seria o C? O meu número que estiver sozinho. Só que quem está sozinho não é o número menos 3? Então, eu tenho que respeitar o sinal da função e acatar os coeficientes com sinais que eles estão vindo na nossa função. Eu peço que vocês não errem quando vocês forem fazer os exercícios, ok? Então, como o menos 3 está sozinho, o meu C é o coeficiente que vale menos 3. Eu estou respeitando o sinal dele, assim como ele veio na função que nos foi dada, ok? Um outro exemplo para vocês. Imagine se eu tivesse uma função assim, ó. Menos x ao quadrado, vou deixar aqui com sinal para vocês verem, mais 4x. Imagine que fosse só isso, minha função de segundo grau, ok? Então, quem que é o meu coeficiente A? Aquele número que está acompanhando o x ao quadrado. Que número é esse? Não tem número, é como se fosse o 1, certo? Só que agora eu tenho um sinal negativo, então o número que está acompanhando o meu x ao quadrado é menos 1. O meu A vale menos 1. Nessa função aqui, ok? E quem que é o meu B? O B não é aquele número que acompanha o coeficiente, a minha variável x? No meu caso é o mais 4, porque eu tenho mais 4 vezes o x. Então, o B dessa minha função vale 4. E quanto vale o meu C? Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês. O C não é um número que viria sozinho? Eu tenho algum número vindo sozinho? Não, não
tenho, minha função é só menos x ao quadrado mais 4x. Como eu não tenho o número vindo sozinho, a gente assume então que o nosso c vale zero, porque não existe, ele não veio na função dada. Um último exemplo, se eu tivesse isso aqui, olha, x ao quadrado menos 5. Vamos fazer a mesma análise, ok? Quem que é o meu a? O a é aquele coeficiente, o meu valor que acompanha o x ao quadrado. Que no meu caso, o meu x ao quadrado não está sozinho, então é como se fosse 1x quadrado. O meu a vale 1. Quem que é o meu b? O meu b não seria o número que está multiplicando o x? Eu tenho aqui um x sozinho ou algum número multiplicando o x sozinho? Não, veja que eu saio direto do x ao quadrado para o menos 5. Então, não existe coeficiente b. Se não existe coeficiente b, ele vale zero. A mesma coisa que dizer que fosse 0 vezes x, que dá zero. Por isso que ele não aparece aqui. E por último, a gente tem que calcular o c. O c é o coeficiente que vem sozinho. O nosso coeficiente que está vindo sozinho é o valor de menos 5. Então, meu c vale menos 5. Não é difícil a gente conseguir levantar quais são esses valores de coeficientes. Eu quero mostrar para vocês que muitas vezes vocês vão ver funções onde o c é zero, como nessa aqui que a gente acabou de trabalhar, tá vendo? Ó, que depois do menos x ao quadrado mais 4x não veio valor nenhum. Mas também muitas vezes vocês vão ver que vocês vão ter funções onde o b é igual a zero. Veja que você sai direto do x quadrado e vai direto para o c, que é menos 5. Observe o seguinte, que o coeficiente a ele tem que existir, ele nunca vai poder ser zero, porque se fosse zero, imagine o seguinte, 0 vezes x ao quadrado, esse termo todo não sairia? Aí só me sobraria o quê? Um coeficiente vezes o x mais outro coeficiente, só que isso é uma função de primeiro grau e não segundo grau. Então, para se caracterizar a função de segundo grau, nós precisamos sempre ter um coeficiente a existente, senão não existe função de primeiro grau, ok? Lembra que eu falei para vocês que toda representação gráfica de uma função de segundo grau, ela é uma parábola, tá? Só que para desenhar a parábola, a gente tem que saber determinar para onde está virada a concavidade da nossa parábola. E existe uma regra bem simples para a gente determinar isso. Eu não preciso que vocês decorem, vocês vão vendo que vocês vão conseguindo até graficamente, sem saber e sem decidir antes, desenhar a parábola direitinho. Mas é sempre bom fazer essa análise para não errar na hora de vocês fazerem o exercício, tá? Quando a gente tem um coeficiente a menor que zero, a gente diz que a concavidade dessa parábola está virada para cima. Isso significa o quê? Que ela vai estar assim. Então, eu brinco que minha professora no colégio falava que quando o nosso A for menor que zero, a parábola está triste. Por isso que a concavidade está virada para cima. Mas, quando nós temos um coeficiente A maior do que zero, ela dizia para mim que a nossa parábola está feliz. Isso quer dizer o quê? Que a concavidade dela, ela está virada para baixo na hora da gente fazer o gráfico que a gente for trabalhar, ok? Isso é bom saber para a gente poder, agora, logo em seguida, começar a fazer os desenhos gráficos. Mas só antes de começar os desenhos gráficos, eu quero que vocês entendam o seguinte. É muito importante que vocês saibam e prestem atenção em conseguir esses valores dos coeficientes A, B e C direitinho, sem erro. Por quê? Porque é através deles que vocês vão trabalhar todas as fórmulas de Bhaskara que vocês aprenderam para o cálculo das raízes, que eu vou entrar agora, tá? Na função do segundo grau, outra coisa que a gente tem que fazer, sem se descobrir os coeficientes, enfim, e desenhar a nossa própria parábola graficamente, é interessante nós descobrirmos quem são os zeros, igual que a gente fez lá com funções de primeiro grau. É interessante a gente descobrir quem são os zeros ou raízes das nossas funções de segundo grau. E a gente só consegue descobrir isso quando nós igualamos o y igual a zero, lembra? Lembra que eu falei para vocês, olha, toda função é assim, y é igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. Quando nós igualamos o y igual a zero, ó, nós conseguimos descobrir as raízes. Então, quando a gente consegue igualar esse ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero,
nós conseguimos achar os valores das raízes, que nada mais são do que os valores do x quando o y vale 0. E a gente só consegue calcular essas raízes através do Bhaskara. Lembrem que a fórmula da raiz para o Bhaskara era assim que vocês aprenderam. X é igual menos b, é o coeficiente b negativo, certo? Mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Essa é a fórmula de Bhaskara. Então, vocês vão ter que pegar menos o coeficiente b da função, mais ou menos raiz de delta e dividir isso por 2a. Não se esqueçam que o delta é calculado como? Como o coeficiente b ao quadrado menos 4ac. Então, é o b ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente a vezes o coeficiente c. Não só as raízes a gente tem que calcular através desses coeficientes, mas também é interessante nós calcularmos quem? O vértice da nossa parábola. O que seria o vértice? Tá? O vértice seria o ponto máximo ou mínimo, dependendo para onde está virada a concavidade. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente tem um coeficiente a menor que zero, a nossa parábola não está virada com a concavidade para cima, ela não está triste? O vértice aqui seria o ponto máximo, mais alto da nossa parábola. Ele fica bem no meio. E no outro caso, olha, quando o nosso coeficiente a é maior que o zero, ela está sorrindo, o nosso vértice seria o ponto mínimo. Ele fica aqui bem no meio. E como nós calculamos os valores do x e do y para o nosso vértice, para que a gente possa fazer a projeção deles no gráfico? Através dessas fórmulas aqui, olha. O meu x do vértice é calculado como menos o coeficiente b dividido por 2a, tá? E o y do nosso vértice é calculado como? Com menos o delta dividido por 4a. Vejam que não interessa o que vocês forem fazer, se vocês forem calcular as raízes ou o vértice. Vocês são obrigados a trabalhar os coeficientes e o delta para poder calculá-los, tá? O que eu vou trazer aqui para vocês agora é um exemplo, então, de uma função de segundo grau, de como a gente teria que trabalhar um exercício de uma função de segundo grau, tá? Imagine o seguinte, ó, dada essa função aqui, y é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Imagina que essa seja a nossa função, tá? O que eu quero que vocês calculem? Primeiro, eu quero que vocês determinem o vértice da parábola. Num segundo momento, eu quero que vocês determinem os zeros ou raízes, tá na mesma, tá? E por último, eu quero que vocês esbocem o gráfico. Então, dada essa função, x ao quadrado menos 4x mais 3, eu quero que vocês calculem os vértices, calculem os zeros ou as raízes e, no final, esbocem o gráfico. Então, para calcular o vértice, vamos calcular através das fórmulas que eu acabei de passar para vocês. Então, para o cálculo aqui, ó, do vértice, ó. Eu acabei de falar para vocês que o vértice do x é calculado como menos o coeficiente b dividido por 2 vezes o coeficiente a. Então, vamos descobrir quem que é a, quem que é b e quem que é c. Lembrem que toda função é escrita assim, ó, y é igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. Dentro da nossa função, o a sempre vai estar acompanhado do x ao quadrado. No nosso caso aqui, quem está acompanhando o x ao quadrado? Tá vendo que não vem nenhum número antes? Aparece só x ao quadrado? Então, é 1. O nosso a vale 1. É a mesma coisa que dizer 1 vezes x ao quadrado. A gente sabe que o a vale 1 porque a gente tem 1x só ao quadrado aqui na nossa função. Quem que é o coeficiente b? É aquele valor que sempre vai estar multiplicado do x. No nosso caso, quem que é o número que está multiplicando x? O menos 4. Então, o nosso b vale menos 4. E quem que é o c? C é sempre aquele coeficiente que vem sozinho, que no nosso caso vai ser o número 3, positivo, porque ele está como mais 3. Então, se eu tivesse que fazer esse cálculo aqui, ó,
menos o coeficiente b dividido por 2a. Como é que ficaria esse cálculo para mim? Bom, eu teria que fazer então menos, abre parênteses, o coeficiente b, que vale para nós menos 4, dividido por quem? 2 vezes o meu coeficiente a, que vale 1. Menos multiplicado por menos, lembra aquelas regras que a gente aprendeu em matemática básica? Quando a gente tem uma multiplicação de valores positivos com positivos, mais com mais fica mais, menos com menos fica mais, menos com mais fica menos e mais com menos fica menos. Se você tem dúvida, faz esse cálculo na própria calculadora. Você pode fazer aqui, olha, menos 1, tá vendo que não tem nenhum número do lado? Mas é como se fosse o valor 1, menos 1 vezes menos 4 na calculadora. Vocês vão ver que o resultado vai me dar um valor de 4 positivo. Por isso que menos com menos ficou mais. Então, eu vou ter 4 em cima, dividido por 2. 4 dividido por 2 vai me dar um valor de 2. Então, eu sei que o meu vértice no x vale 2. E quanto vale o vértice do y? A gente consegue ele através da fórmula menos delta dividido por 4a. Eu calculei o menos delta por enquanto? Não. A única coisa que a gente calculou até agora e conseguiu descobrir até agora, são os valores de cada um dos coeficientes dessa nossa função de segundo grau. Então, para o cálculo do delta, vou fazer aqui do lado, a gente vai respeitar aquela fórmula do Bhaskara, que para calcular o delta, a gente tem que calcular através dessa fórmula. B ao quadrado menos 4ac, que seria o coeficiente b ao quadrado menos 4, que multiplica o a, que multiplica também o coeficiente c. Então, calculando o delta aqui, ó, meu delta vai ser quem? Quanto vale meu b? Não é menos 4? Então, vamos por aqui, ó, menos 4 ao quadrado menos 4, que multiplica o coeficiente a, que vale 1, vezes o coeficiente c, que vale 3, que a gente já tinha descoberto. Na calculadora, como é que a gente faz o cálculo do menos 4 ao quadrado? Qualquer número ao quadrado não é 2 vezes ele, hein? Preste atenção, é ele vezes ele mesmo. Então, se você fizer na calculadora menos 4 vezes menos 4, vocês vão ver que vocês vão ter um resultado de 16. Menos... E agora a gente também vai ter que respeitar a prioridade. Veja, a gente está respeitando prioridades matemáticas aqui. A gente priorizou a potência, porque estava elevada ao quadrado, e agora a gente vai priorizar a multiplicação, tá? Então, 4 vezes 1 vezes 3 me dá um resultado de 12. No final, para calcular o meu delta, basta fazer o quê? Diminuir o 16 do 12, que vai me dar um valor de 4. Então, como é que eu calculo aqui o meu vértice no y? Vai ser o quê? Vai ser menos o meu delta, que é 4, tô aqui respeitando o sinal do menos, tá? Dividido por quem? O 4 vezes o meu coeficiente a, que vale 1. É a mesma coisa que escrever menos 4 dividido por 4. Menos 4 dividido por 4, se eu fizer essa conta na calculadora, a gente vai ter um resultado de menos 1. Veja que a gente descobriu o x do vértice e o y do vértice. Então, a primeira etapa acabou. O que a gente vai calcular agora, olha, num segundo momento, são quem? São as raízes, certo? A gente já tem o delta, que é 4. Então, respeitando a fórmula da raiz do Bhaskara, o nosso x é menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Vamos pôr ela aqui do lado, então. Quanto vale o meu b? O meu b não vale menos 4? Então, tem que respeitar, olha, menos, que multiplica menos 4. A gente já sabe que menos com menos vai ficar mais 4, mas vamos deixar assim passo a passo para vocês entenderem. Mais ou menos raiz de delta, que a gente calculou que é 4, ok? Dividido por 2a, 2 vezes o coeficiente a, que é 1. Vamos por aqui embaixo, vamos simplificar. Então, meu x vai ser quanto? Menos com menos vai ficar mais, certo? Então, eu vou ter 4, mais ou menos... Raiz quadrada na calculadora, vocês têm que fazer na calculadora, não adianta. Vocês vão ter que apertar 4 raiz e ele vai te dar um resultado de 2. Então, vai ser 4 mais ou menos 2 dividido por 2 vezes 1 dá 2.
Quem que é a minha primeira raiz? Quem que é meu primeiro x1? O meu primeiro x1, o que eu vou fazer? Eu vou respeitar essa fórmula da raiz, mas eu só vou usar o valor do mais primeiro. Aqui eu vou calcular meu x1. Terminando o x1, eu vou calcular minha segunda raiz. Eu vou usar o valor do menos dessa fórmula para calcular o x2, ok? Então, para calcular o x1, vamos usar o sinal do mais da fórmula do Bhaskara. Eu vou ter o quê? 4 mais 2 dividido por 2. 4 mais 2 não me dá 6? 6 dividido por 2 me dá um valor de 3. Então, a minha primeira raiz eu sei que vale 3. E quem que é minha segunda raiz? Vou escrever ela aqui, ó, meu x2. Agora eu vou respeitar essa fórmula do Bhaskara, só que agora usando o sinal negativo da fórmula. Vai ser 4 menos 2 dividido por 2. Só que 4 menos 2 não é a mesma coisa que escrever 2 dividido por 2? 2 dividido por 2 vai me dar um resultado de 1. Então, a minha segunda raiz dessa função de segundo grau vale 1. Minhas raízes são, então, 1 e 3. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer, por último, o quê? Desenhar a nossa parábola, que foi o que ele está pedindo, para a gente esboçar graficamente a nossa parábola. Então, para esboçar, lembra que eu falei para vocês? Vamos desenhar o plano cartesiano. Aqui a gente tem o nosso eixo do y, que é a nossa ordenada vertical. Vou pôr para cá. E aqui a gente tem o nosso eixo do x. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho y e aqui é o meu zero, certo? Veja, toda raiz, o que elas são? São os valores que valem o meu x quando o y ele é igualado a zero. Quando o y vale zero? O y vale zero exatamente em qualquer lugar desse eixo aqui das abscissas. Não interessa se o meu ponto estiver aqui. Se o meu ponto estiver aqui e eu trazer ele projetado até aqui, eu vou ver que o meu valor do y é zero. A mesma coisa se meu ponto estivesse aqui. Se eu trazer ele projetado até aqui, o eixo do y, o meu y continua valendo zero. Então, as raízes nada mais são do que os valores aqui do x onde a nossa parábola vai cortar. A gente descobriu que as raízes são, os valores dessas raízes são 1 e 3. Então, vamos trabalhar em escala. Lembra que eu falei? A gente tem que sempre trabalhar em escala. Aqui é o meu ponto 1, aqui é o meu ponto 2 e aqui é o meu ponto 3, ok? A gente sabe que aqui é 3 e aqui é 1. Tudo bem? E quem é o meu vértice? Bom, o meu vértice, a gente sabe que o x dele vale 2. A gente sabe que o 2 está bem aqui, entre o 1 e o 3, certo? Mas o y dele vale menos 1. Veja, então eu tenho que também trazer em escala o menos 1 aqui para baixo. Ele está indo para baixo por quê? Porque aqui ele não é zero, bem no encontro do plano cartesiano. Então, qualquer valor que ele for assumir aqui em cima são valores positivos de y, só para baixo, que são os valores negativos. Então, aqui eu vou ter o meu valor de menos 1. Ó, vamos pintar os pontos, então. Vértice. Vamos primeiro desenhar o vértice. Vamos pintar o ponto do vértice. O x dele vale 2, só que o y dele vale menos 1. Então, se eu tiver aqui uma linha imaginária sendo projetada para baixo para encontrar justamente com esse valor de menos 1, o meu vértice, a ponta da minha parábola, vai estar exatamente aqui, ó. Veja que ela está bem aqui, paralela ao eixo do y, para baixo, vale para o menos 1, e ela está aqui, olha, bem paralela ao eixo do x até chegar no valor de 2, ok? E quem são as raízes? Exatamente esses valores de 1 e 3 que cortam o eixo do y. A gente então já tem aí os 3 principais pontos da nossa parábola. Se eu tiver que desenhar uma parábola, vai ser isso aqui, ó. Ela vai estar vindo aqui, vai atingir o mínimo e depois ela vai voltar a crescer. Essa é a parábola, essa é a representação gráfica dessa função de segundo grau que a gente acabou de trabalhar, tá? Não é difícil, ele é trabalhoso,
Mas, uma vez que vocês conseguem identificar direitinho os valores dos coeficientes, não tem erro. É só calcular o delta e mandar bala nas fórmulas de Bhaskara para que vocês possam chegar aí nos resultados que vocês precisam. Vocês vão falar assim: professor, eu vi isso no colégio e eu jurava para mim que eu nunca mais ia ver isso na vida. A maioria das pessoas também acredita, mas a gente usa isso em administração, sim, por incrível que pareça, tá? A gente consegue, muitas vezes através de uma função de segundo grau, explicar os custos de uma empresa. E é esse exemplo prático que eu estou trazendo para vocês. Imagina o seguinte, que vocês têm uma montadora de moto, podia ser Honda, qualquer coisa. E eles fizeram um levantamento e identificaram que os custos deles projetados trabalham conforme uma função de segundo grau. E exatamente essa daqui, olha, x ao quadrado mais 4x mais 6.000. Imagina o seguinte, que eles conseguiram fazer um levantamento e identificaram que os custos totais da empresa são representados através dessa função de segundo grau. Eles têm um custo fixo de 6.000, por mais que eles não produzam nada, eles vão ter 6.000 de custo, mais uma parte de custos variáveis, tá vendo que tem o x aqui, x ao quadrado e o x, que somados a esses custos fixos dão o custo total da empresa, tá? Por que a gente vê isso e eu estou trazendo esse exemplo de custo para vocês? Porque imagine o seguinte, se vocês fossem um gerente financeiro e dissessem para vocês que no ano vocês vão produzir 10.000 motos. Ok, vocês têm uma meta para produzir 10.000 motos. Para saber se você vai ter um caixa furado ou não, você tem que levantar qual vai ser o custo total para produzir essas 10.000 motos. E como é que a gente identifica o custo total aqui dessas 10.000 motos? Bom, se a gente então tem uma função de custo que depende da quantidade produzida, expressa através dessa função aqui, basta a gente substituir o quê? O nosso valor de x por 10.000 para que a gente possa descobrir qual vai ser o custo total. Então, é só substituir o x da nossa função por 10.000 para que a gente possa descobrir qual que é o custo total da empresa. Como é que a gente calcula isso? Bom, toda função de segundo grau pode ser escrita assim, olha, f de x ou y é igual, tanto faz, é nomenclatura, não interessa. Vocês vão ver livros que às vezes vai estar assim, às vezes vai estar assim, mas no resultado final é a mesma coisa, tá? Então, respeitando a nossa função e substituindo x por 10.000, porque são 10.000 motos que eles querem produzir, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 10.000 elevado ao quadrado, que é o meu x quadrado, certo? Mais 4 vezes x de novo, 10.000, que é a decisão que eles tomaram, produzir 10.000 motos no ano, mais 6.000 no final. Bom, agora a gente tem uma potência, uma multiplicação e duas somas. Por prioridade, o que a gente tem que fazer primeiro é calcular só a potência. Vamos calcular a potência então. Meu y vai ser o quê? Quem que é 10.000 ao quadrado? De novo, não é 2 vezes 10.000, não errem. 10.000 ao quadrado ou qualquer valor ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, 10.000 vezes 10.000 vai nos dar um resultado de 100 milhões. Na calculadora vocês vão ver que vai dar 100 milhões. Mais 4 vezes 10.000 mais 6.000. Notem que agora a gente tem 100 milhões somando, então uma soma, certo? Outra soma de 6.000 e agora uma multiplicação aqui. Por prioridade, quem a gente faz primeiro? A soma ou a multiplicação? Então, primeiro a multiplicação. O que a gente vai fazer agora é resolver essa multiplicação de 4 vezes 10.000. Então, o custo da empresa seria 100 milhões mais 4 vezes 10.000 vai nos dar um resultado de 40.000. E no final, mais 6.000. Como agora nós só temos soma, basta somar tudo. Basta somar os 100 milhões pelo 40.000, pelo 6.000, que a gente vai ter um resultado de 100 milhões e 46 mil reais. Então, para produzir 10.000 de quantidade, 10.000 motos, essa empresa vai ter um custo de 100 milhões e 46 mil reais.
Só assim o diretor financeiro e o gerente financeiro iam conseguir se prever e se planejar para que o fluxo de caixa da empresa não estourasse. Então, funções de segundo grau também são usadas na administração. Custos é só uma aplicação dela, a gente poderia ter outras, tá? Eu vou trazer sempre uma aplicação para vocês para mostrar que sim, a gente usa isso em administração, com um pouco menos de frequência, porque a maioria dos profissionais não gostam de trabalhar com matemática, mas entenda o seguinte, ninguém mais faz muito conta. Se você consegue chegar numa função ou explicar qualquer fenômeno através de uma função, a gente consegue projetar graficamente ela, seja ela uma reta, uma parábola, como é no caso da nossa função de segundo grau aqui, e analisar um gráfico fica muito mais fácil do que ficar fazendo continha, como nós ficamos fazendo até agora, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês entrem nos fóruns da nossa disciplina e peçam ajuda, ok? Até lá!